maior erro que você comete quando começa a limpar as suas crenças limitantes, a se livrar dos padrões repetitivos familiares, é desistir. Ah, eu fiz por um dia, eu fiz por uma semana, fiz por 15 dias, fiz por um mês e não vi resultado. Vamos lá. Quando eu comecei a fazer essa limpeza, foi em 2022, 2021 para 2022, foi quando eu comecei a olhar para isso e eu comecei a fazer essa limpeza. Estamos em 2026, digamos, passou aí 5 anos fechados que eu comecei. E as pessoas acham que assim, você começa num dia e no outro dia você, ai gente, não tem mais crença limitante, não tem mais padrão repetitivo, a vida é linda. Não, você vai fazendo, não vai vendo resultado. Aí você vai, continua e não vai vendo resultado. Mas aí você vê que a sua autoestima começa a melhorar. Você vê que algumas coisas começam a fazer menos sentido, você começa a deixar para lá. Aí você vai ver que não aceita mais alguns tipos de tratamento. E um belo dia você acorda e vê que aquela crença não está mais ali. Mas não foi de um dia para o outro. O problema do ser humano é o imediatismo. Uma pessoa que levou anos no inconsciente dela, porque os padrões repetitivos, crenças limitantes, ficam tudo aqui no nosso inconsciente, né? E você acha que uma pessoa que passou 30 anos, 35 anos, ali, 30, 35, 40, independente de quantos anos você passou, com aquelas crenças sendo alimentadas diariamente, de que quem tem dinheiro não tem caráter, quando é problema financeiro. Ah, é melhor estar com ele assim do que estar sem ele. Ah, e ele me xinga, mas pelo menos ele não me bate. Essas coisas que você falou a vida inteira, que seu inconsciente ficava ali confirmando para você. Você acha que você realmente vai conseguir, vou falar, reeducar o seu inconsciente em uma semana, em 21 dias, em um mês? Às vezes não consegue, às vezes está muito enraizado, porque vem uma crença limitante sua, pode afetar várias áreas da sua vida. E até você curar ela, você vai ajustar, você vai perder pessoas no meio do caminho, porque você está ajustando. Você tem que superar o medo de perder as pessoas também. Uma pessoa que nasceu, que tem uma família evangélica, botar a cara para ser taróloga, numeróloga, sabe, trabalhar com essas coisas, ela, eu tô falando nesse caso de mim, ela teve que perder muita coisa. Ela teve que entender que, pronto, eu tive que entender que a minha vida é minha, a minha missão é minha. E eu sou grata demais por todos que vieram antes de mim. Eu respeito a religião deles. Deus sabe como eu respeito. Mas eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa, sabe, à parte. Eu tenho uma missão que não tem a ver com a missão deles. E às vezes até tem, mas não do mesmo jeito. E se eu não fizer essa missão aqui, quem vai se lascar sou eu. E eu preciso tomar essa responsabilidade de não querer agradar. Eu não posso ver minha vida pautada em agradar os outros, porque a minha vida tem um propósito, tem uma missão. Eu tenho os meus objetivos, as minhas metas que não podem ser pautados em agradar os outros. E até chegar nessa consciência, é muita coisa que tem que curar, não é só uma. E foi levando anos, anos, anos. Passaram 5 anos. Até hoje eu entender tudo isso. Isso se aplica a qualquer coisa, a uma crença de escassez. Você que acha que não pode ganhar mais do que a sua família de forma inconsciente. Se você fica, você tem vontade de ganhar mais, de fazer mais dinheiro, mas ficar não, aquela crença, não, porque se fez esse dinheiro todo é porque é errado, fez com coisa errada. E isso quando vem, isso não foi de forma séria, de forma honesta. E sempre com esse pré-julgamento você vai afastando e trazendo vai afastando a prosperidade e trazendo a escassez para perto de você. Quando você fica com uma crença ali agarrada e não vai tirando ela aos poucos da sua vida, ela vai se enraizando. E às vezes não é consciente. A maioria, a gente, é inconsciente. Mas como é que a gente consegue detectar? Através dos nossos comportamentos. Vou dar um exemplo. Se você
cresceu numa família muito tradicional, que as mulheres não podiam se arrumar porque era coisa errada, era pecado, era, sabe, por aí. E ela sempre era muito do, ah, não, não pode passar um batom, não pode. E você começa a repetir isso, mas isso está afetando a sua autoestima, você vê que essa crença não é sua, foi imposta. Você olha uma mulher arrumada, você critica, ela não tá fazendo nada, mas você tá criticando ela porque ela tá arrumada. Então o problema não tá nela que tá arrumada, tá em você, que você gostaria muito, alguma coisa nela incomoda, que você precisa resolver em você, e geralmente é sobre o ela estar arrumada e você querer se arrumar, mas ter essa crença limitante em você de que não pode. Porque é pecado que vai chamar atenção. Então são coisas que a gente vai resolvendo aos poucos, mas não resolve tudo de uma vez. E o imediatismo acaba com você. Por quê? Se eu tivesse desistido porque não deu certo no começo, lá em 2021, assim que eu comecei a fazer a cura das crenças, não deu certo. E no começo, provavelmente não vai dar certo porque você vai se sabotar. Mas se você desistir, o tempo vai passar da mesma forma e você não vai evoluir de forma alguma. E por que você vai se sabotar? O seu inconsciente entende que você chegou até aqui, que você viveu até aqui. Você não está viva? Então, você está viva, o seu inconsciente entende que você está viva porque você veio repetindo as mesmas coisas até hoje. Quando você ousa fazer uma coisa diferente, ele vai querer parar, dizer assim, não, melhor não. O jeito de deixar isso claro. Quando os homens das cavernas, eles queriam sair à noite, eles não saíam por quê? Porque tinham medo do que tinha lá fora. Aquilo era o instinto de sobrevivência. E esse instinto de sobrevivência existe na gente até hoje. E hoje, como a gente não precisa ter medo de um leão comer a gente no meio da rua, ou de caçar e um bicho matar a gente, ele se adaptou a, olha, você vem comendo desse jeito a vida toda e você está querendo mudar agora. Não muda. Não, porque isso a gente não conhece como é. Então, o novo sempre vai dar o medo, sempre vai trazer aquele instinto de sobrevivência e dizer, não, fica aqui que aqui a gente já conhece. Mesmo que essa zona de conforto de já conhecer não seja confortável, mas o inconsciente vai te puxar para ali. E você precisa ultrapassar esse ponto de resistência que o seu inconsciente vai colocar. Então, se eu tivesse ficado lá e pensado, não, não posso, quem sou eu? E pá, e não sei o quê, e sempre me diminuindo com medo e não tivesse insistido, o tempo não passou de toda forma, só que eu ainda estaria da mesma forma, do mesmo jeito de 2020, 2021, querendo, mas sem colocar nada em prática. Então, eu te convido a fazer essa reflexão. Se você está precisando entender quais são os bloqueios que você tem aí na sua vida, como resolver, vou me apresentar agora e vou te falar como eu posso te ajudar, tá bom? Antes eu quero te falar, curte o vídeo se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu sou Janaína Soares, sou mentora holística. Eu trabalho com tarô, numerologia, psicanálise e reprogramação mental. Entre outras ferramentas, mas essas quatro aqui são as que eu mais uso nos meus atendimentos. Então, a gente consegue identificar os seus bloqueios, os padrões repetitivos e as crenças limitantes em uma consulta. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, você pode entrar em contato comigo para a gente poder marcar uma consulta. E eu te explico melhor, tá bom? Um cheiro para vocês e até a próxima.